Próximo domingo a gente tem mais uma edição dessa instituição tipicamente brasileira, o Protesto a Favor. Bolsonaro e o general Heleno convocaram a população para aquilo que o presidente chamou de, aspas, movimento de rua espontâneo. Ele garantiu que não é contra o STF e o Congresso. Quando a Vera Magalhães aqui apurou que o Bolsonaro tinha mandado pelo WhatsApp vídeo convocando para essas manifestações, ele reclamou. A Vera recebeu ataque do presidente de todo o seu fã-clube. E agora ele foi a público e convocou. Vera, como é que você se sente quando... Como é que você se sente? Desabafa aqui com a gente. Não tinha uma música do Roger que era assim? Bom, foi tudo horrível, mas eu sempre tive certeza do que eu publiquei. E o desmentido do presidente era bizarro, né? Porque ele falava que tinha mandado um vídeo de 2015. E eu lembro que eu estava gravando um podcast quando ele começou a me atacar. Eu só pensava, gente, mas o vídeo tem uma cena da facada. Então, quer dizer, não parava de pé. Tudo bem, o jornal foi super, bancou a informação, a TV Cultura, onde eu também trabalho, bancou a informação, então não teve problema. O duro é ver a disfarçatez com que ele vem, alguns dias depois, postado diante de um púlpito, fazer a mesma convocação que tinha feito pelo WhatsApp, Tabet. Mas veja, agora a gente já está vivendo um pós disso tudo, porque com esse colapso dos mercados, já tem gente dizendo para ele, por favor, faça uma conclamação para que as pessoas não vão às ruas. Como todos os governos estão fazendo no mundo. Exato. Porque o que ele pode acontecer é ele pegar o eleitorado dele que for para a rua e contaminar, ter um foco de contaminação. A gente tem 25 casos confirmados no Brasil, é pouco perto do resto do mundo, mas tem uma estimativa de que podemos chegar a 100 até o fim da semana, se os outros que estão sendo testados derem positivos. Quando chegar nesse 100, é um número psicologicamente mágico para as pessoas. Vai começar a rolar pânico. Já está rolando pânico da tia do WhatsApp. Então, o que é prudente o governo fazer? Claro que não disseminar o pânico. E eu acho que até o Ministério da Saúde está indo bem nesse aspecto. Mas fazer as mesmas medidas preventivas que estão sendo tomadas no resto do mundo. O o encontro de primavera do FMI foi cancelado, o encontro de Basileia foi cancelado, o Festival South by Southwest, tudo está sendo cancelado e a gente está conclamando as pessoas a irem às ruas. Além do que isso implica de problema com o Congresso, que é algo que a gente ainda vai falar aqui. E a gente vai ver os números aí que são decorrentes de uma aglomeração que aconteceu recentemente, que é Carnaval, né? Então, a gente vai ver se vai ter algum desdobramento, até se vai chegar só até 100 ou se, na verdade, esse número pode explodir. E aí é isso. Aí, de novo, a gente agora vivendo esse problema no Brasil e o presidente dizendo sim para as pessoas irem para a rua, para ter aglomeração dentro de metrô, porque muita gente usa transporte público para chegar até a Avenida Paulista, por exemplo, e o presidente tomando esse tipo de atitude. Você está falando a gente falou da manifestação, um dos motivos da guerra entre o Bolsonaro e o Congresso era a grana do orçamento impositivo, 30 bilhões de reais. O governo fechou um acordo com os parlamentares e voltou a ter domínio sobre o destino de 15 bilhões. Nas redes, Bolsonaro negou que fez acordo. Vila, a gente pode dizer que o Congresso não tem tanta força assim, depois desse acordo? O que você acha dessas manifestações e desse resultado desse acordo entre o Congresso, o presidente? O que aconteceu? A questão, me parece que o Jair Bolsonaro, eu tenho certeza disso, ele não tem apreço pela democracia. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Ele tem problemas de conviver no Estado Democrático de Direito, não gosta da Constituição, odeia, nunca leu, porque ele nunca leu um livro, né? Ele não leu a Constituição, tanto que ele tem na sua mesa de trabalho o livro de um torturador. Um livro de um torturador, que foi condenado pela justiça brasileira quando a tortura é um crime inafiançável pela própria Constituição, que ele desconhece. Então, ele tem primeiro essa, que é uma espécie de prolegômeno, como se falava antigamente, bela palavra, né? Que a primeira coisa, ele tem dificuldade de conviver com o Estado Democrático de Direito. Ele lembra um pouco os antigos comunistas que usavam do que eles chamavam de democracia burguesa para impor a ditadura do proletariado. Ele usa das liberdades consubstanciadas na Constituição de 88 para destruí-la. Né? O sonho do Bolsonaro e do grupo bolsonarista é rasgar a Constituição, é isso. E isso fica muito claro nas constantes, e são muitas, hein? Se nós pegarmos o ano passado e esses pouco mais de 2 meses desse ano, o número de declarações contra a Constituição são inúmeras, ou dele, ou dos filhos,
ou de membros mais fanáticos que são próximos ao governo Bolsonaro ou de ministros. Então, são sucessivos. Essa manifestação golpista, que é uma manifestação golpista do dia 15 de março contra o Supremo Tribunal Federal, né, propondo fechar o Supremo, contra o Congresso Nacional, propondo fechá-lo, é pior que a ditadura fez. Vale lembrar que no ápice do regime militar, o ato institucional número 5 fechou o Congresso até outubro do ano seguinte, quando o Médici foi eleito pelo Congresso Nacional. Era o candidato único, boa parte do Congresso tinha sido cassado, mas formalmente foi eleito pelo Congresso. E reabriu o Congresso. E o Supremo continuou funcionando, apesar de todos os pesares. O Bolsonaro, o bolsonarismo, está à direita, inclusive, é mais radical ainda do que foi o adicional número 5, nos atos mais tenebrosos da história brasileira. Então, na conjuntura atual, o Bolsonaro aposta na radicalização política. A grande questão é que qual é a resposta do Congresso Nacional? Ainda não sabemos. Dos partidos políticos, uma resposta efetiva de mobilização, né? E no momento de crise econômica internacional e nacional. Portanto, é uma situação complexa, é agora que é o grande teste do Bolsonaro. Agora não vai adiantar falar de gênero, fazer ataque a isso, aquilo. Nós temos um problema econômico concreto no país e ele vai ter de resolvê-lo. E aí a grande questão é que ele não vai conseguir resolver, porque ele não tem capacidade para tal. Hoje mesmo, o ex-presidente do Partido Novo, que está saindo da presidência do partido, disse que ele tem muita pouca capacidade para o exercício do cargo. Na verdade, está sendo educado o João Amoedo. Ele é absolutamente incapaz. É caso, quase chega no limite, um caso de interdição. Né? Ele não tem condições de exercer o cargo. E isso, o próprio Jornal Estado de São Paulo, semana passada no editorial, disse com propriedade, uma passagem lá dizendo assim, que ele não está à altura do cargo. E ele sabe que não está à altura do cargo. E por isso que ele desmoraliza o cargo de presidente da República. Infelizmente é isso. Ô Vera, quem tem mais força hoje? É o presidente ou o Congresso? O presidente no regime presidencialista ainda tem muita força, Tabet. Tanto que ele fez essa conclamação, ele e o general Heleno, né? Importante o papel do general Heleno como uma voz radical nessa crise, para que as pessoas fossem às ruas, e o Congresso recuou no primeiro momento, aceitou manter o veto do presidente. Vamos explicar, em grosso modo, para o nosso telespectador o que aconteceu com essa quizumba aí do orçamento. No fim do ano, na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, foi aprovado um dispositivo segundo o qual o relator do orçamento passa a dispor de 30 bilhões para alocar de alguma forma. E o Executivo demorou a perceber essa manobra. Quando percebeu, chamou o Congresso para fazer um acordo, por meio do qual o Bolsonaro vetaria, mas depois devolveria uma parte desses recursos. Isso foi feito, agora foi mantido esse veto e ele mandou 3 PLNs, que são projetos de lei do Congresso, para serem votados. Só que agora tem dúvida se vai votar esses PLNs ou não. Mas tudo isso, ao meu ver, e a Mara me corrija se eu estiver errado, ficou pequeno perto desse colapso aí nos mercados, está tudo derretendo. E ou o Congresso e o Executivo sentam e pensam no que vão fazer, ou a gente vai ter muitos problemas. E mesmo as reformas que estão lá, será que elas são o melhor remédio para esse momento? Porque a PEC emergencial, por exemplo, que está sendo colocada como um remédio para esse momento, ela acaba agravando a questão do teto de gastos. No momento em que a gente não sabe se o governo vai ter de tomar alguma medida anticíclica, no caso da economia derreter muito, como aconteceu em 2008. Está tudo muito volátil. O ministro da Economia, aparentemente, ainda tem o apoio do presidente, mas a gente tem hoje um vídeo do Carlos Bolsonaro dizendo que os liberais são praticamente a escória da humanidade. Atacando, né, os liberais. Isso que a Vera está falando é super importante. E eu queria que você pontuasse, assim, desse uma ideia para a gente do tamanho que é, dentro dessa briga dele com o Congresso, esse movimento que o Temer falou aqui e o Rodrigo Maia também aqui no Segunda Chamada reafirmou, de estarem, do Congresso estar se articulando para um referendo para o parlamentarismo. Isso já ganhou um Eu não tamanho acho que isso está na ordem do dia agora. na agenda do presidente? Não? Eu acho que eles fizeram essas medidas. O professor depois pode até me corrigir se eu estiver errado. Eu não acho que tem nem clima para isso. O Brasil já fez um plebiscito a esse respeito. Não é uma prioridade. Eles já fizeram essas mudanças no orçamento para ter uma prerrogativa maior de arbitrar as despesas. Então, não acho que isso vai entrar na ordem do dia. O que eu acho é que o Bolsonaro agora tem uma chance de recuar.
a conjuntura internacional deu a ele a chance que ele precisa para recuar. Ele vai à TV e anuncia que essas manifestações não devem acontecer por uma questão epidemiológica. Ele tem um discurso para fazer isso. Ele está sendo aconselhado pelos seus próprios ministros a fazer isso. Por quê? Porque aí vai voltar e negociar com o Congresso, pôr um pouco de panos quentes nessa crise, mas não sabemos se é da natureza dele, panos quentes, ou se ele quer acirrar mesmo, se ele quer radicalizar. E como ele vai lidar? Acho que uma grande questão é saber como ele vai lidar, porque não foi testado ainda no meio de uma crise econômica profunda real. Internacional. Quer dizer, esse vídeo de hoje que a Vera estava falando é um vídeo que fala assim, ele agora colocou na mira dos novos comunistas os liberais, que é a equipe dele, a equipe econômica dele sempre foi colocada como um presidente que daria um choque liberal no país e tal. E o vídeo está detonando todos os ele liberais. não tem capacidade de negociação, nunca teve ele ficou 28 anos no Congresso 2, no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, 28 anos no Congresso Nacional, e nunca se destacou, ele nunca presidiu uma comissão, porque nunca se destacou pelo diálogo, pela conversa, por chegar a um acordo sobre um determinado projeto que está tramitando do deputado X, do senador Y, né, no caso de ser uma coisa das duas casas. Então ele não tem, ele nunca passou por essa escola. Durante 3 décadas teve a oportunidade de aprender, mas não o fez. E os seus auxiliares, o general Heleno, eu estou puxando aqui rápido agora pela memória, mas na tentativa de golpe do Silvio Frota em 1977, no dia 12 de outubro, né, quando o Silvio Frota, ministro do Exército, tenta dar um golpe de Estado, derrubar o Geisel, e o manifesto do Frota, divulgado no dia seguinte, transformaria o Brasil numa Argentina. É bom lembrar que no ano anterior o Videla tinha dado golpe, derrubado a Isabelita, imposto a ditadura mais sanguinária da história da Argentina. O manifesto do Frota, se nós lermos hoje, é igualzinho ao que foi feito na Argentina. Em termos, todo mundo era comunista. Era o Prestes, era o Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, eles não faziam dissociação. O general Heleno não era general à época, era assessor do Frota. Tenho quase certeza. E quem estava no aeroporto para receber os comandantes do Exército era o torturador Ustra, que estava lá em Brasília. Só que ao invés de ir para o Forte Apache é o Ministério do Exército, à época eles foram ao Palácio do Planalto. E aí o Geisel tira o Frota do Ministério do Exército. Então o general Heleno e esse grupo que o cerca vem dessa linha dura da ditadura militar, né? E que conviveu com muita dificuldade esses 30 anos de redemocratização. O processo eleitoral de 2018 permitiu, tendo em vista a sua especificidade, que essa linha dura, veja como é a história, pudesse chegar ao poder através de um capitão que era um líder sindical no interior do Exército, que tinha sido preso, tinha sido condenado em primeira instância por ato de terrorismo e depois o STM que acabou absolvendo, não por unanimidade. Então, nessa circunstância específica de 18, esse capitão fracassado na carreira militar, essa linha dura lá de a última fala dela foi em 1977, fala mais agressiva, porque ela esteve presente no Rio Centro. No atentado do Rio Centro, ela está no interior do aparelho de Estado. Aí que é mais perigoso, porque dá um poder a essa linha dura que fracassou no próprio regime militar, para que possa rasgar, porque o intuito do Bolsonaro, ele claramente, em todas as suas falas, ele tem problema com a Constituição, com o Estado Democrático de Direito, ele tem problema com a democracia, né? E ele acentua isso na sua ação política. Agora, juntando, como elas me colocaram, você tem uma crise econômica e nós não sabemos as proporções, sabemos que ela é grave. Mas ela pode ser muito mais grave do que se apresentou hoje, em termos de continuidade na economia internacional. O Brasil já vivia problemas. O saldo comercial da balança o ano passado foi o menor dos últimos 5 anos. O mês de janeiro já não tinha sido bom, independente do coronavírus, que é só na última semana. Quer dizer, os sinais já demonstravam preocupação. O governo não sabia como agir. A questão das reformas, não tinha encaminhado as reformas ao Congresso Nacional. Nem encaminhou ainda. E não encaminhou até hoje, né, velho? A tal reforma tributária, do Pacto Federativo, aquela reforma muito simpática de diminuir 1/4 do salário dos funcionários. É uma reforma maravilhosa. De uma hora para outra, alguém chega para você é um funcionário concursado de Estado, vai dizer que você vai ganhar 1/4 a menos. Mas como? Você tem despesa, é um absurdo. Quer dizer, já havia uma dissociação entre o governo e a realidade concreta. Agora, nessa crise, é nesse momento que precisa ter liderança. Só que aí nós temos 2 problemas, ou muitos, não sei, ao menos 2 a princípio. O presidente não é liderança, não aprendeu a ser durante 28 anos no Congresso.
né? Ele não sabe exercer esse papel de liderança. No Ministério, quem pode ser liderança? No Ministério do Bolsonaro. É difícil encontrar alguém que seja líder, que saiba dialogar com a sociedade e com o Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, quem é líder? Na verdade, acho que líder mesmo no Congresso é o Rodrigo Maia, porque o Davi Alcolumbre não consegue se construir como líder. Então, e os partidos políticos, onde estão as lideranças? Não estão. E a sociedade civil, onde estão as lideranças? Também não estão. Então, como é que nós vamos conviver? E a oposição? Cadê a oposição? Agora, professor, você falou desse núcleo militar que é duro, que está dentro do governo hoje, mas esse núcleo militar, para chegar ao governo hoje, ele chegou cercado de outros militares, chegou cercado de evangélicos, chegou cercado de liberais, né? E nos últimos 3 dias, né, 4 dias, o Olavo de Carvalho falou que o câncer do Brasil está, além dos comunistas, os evangélicos, os militares, e hoje o Carlos Bolsonaro falou que os liberais são tipo a escória da humanidade. Esse processo de isolamento do bolsonarismo duro ali dentro também não é perigoso para o próprio bolsonarismo? Agora, o Brasil vai ter de acertar contas com o bolsonarismo rapidamente. Quando eu falo acertar contas, entenda-se politicamente. Porque se o Bolsonaro não conseguir se transformar em liderança, agora que nesse momento, porque o primeiro ano não foi liderança de nada, aí os setores responsáveis, o tal mercado, que nunca me apresentaram o mercado. Eu não sei a idade do mercado, não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, eu não sei, mas é mercado, existe um tal mercado. Igual durante a ditadura, nos anos 70 especialmente, 2 grandes jornalistas já falecidos, excelentes jornalistas, o Carlos Chagas de Brasília e o Vilas Boas Corrêa do Rio, escreviam um sistema com letra maiúscula. O sistema é a favor de caçar o deputado do MDB. Mas quem é o sistema? Era o sistema. Agora existe o mercado. Agora é o mecanismo. Agora é o mecanismo. O que vai acontecer é que as forças aí empresariais tal vão procurar defender seus interesses de classe, porque existe classe, viu? Não pensa que classe social é uma invenção que criaram no século XIX, que um alemão resolveu criar. Existe classe social, frações de classe, interesses de classe, existe infraestrutura, superestrutura, jurídica, ideológica, isso está tudo presente aqui na sociedade. A grande questão é que o empresariado vai ver que seus interesses de classe não vão estar sendo prejudicados, porque as ruas não falam, as ruas anti-bolsonaristas, né? Não sei se no dia 15 haverá ou não a manifestação bolsonarista, mas o movimento contrário, porque é um impedimento. O Bolsonaro deve todo dia rezar pelo Lula, pela sua longa existência, porque o Lula é o maior obstáculo a surgir um movimento forte de ruas popular anti-bolsonarista. E no Congresso Nacional também, o obstáculo que o PT dentro do Congresso e o Lula fora, eles são os 2 maiores aliados do Bolsonaro. Então é uma situação, portanto, complicada, porque o presidente vai ter de ser líder, ele não consegue ser líder, os militares, muitos usaram o Bolsonaro para chegar ao governo, porque muitos deles falavam para mim, não vou falar quais, há 3 anos atrás, chamavam o Bolsonaro de líder sindical e desprezavam que o Bolsonaro não lia nada, não sabia nada. Hoje estão no governo, porque foi um meio de chegar a esse atalho. Agora, alguns tem simpatias com regimes autoritários. Né? Quando a Vera cunhou quase um conceito sociológico, pode virar bolso-chavismo, né? E nós até estávamos conversando um pouco antes, acho que foi, não sei, como nós vimos aqui, foi falado na nossa conversa, que pode ser o bolso-chavismo à direita ou à esquerda. O do Chaves tentou ser uma tintura esquerdista, né? Com uma linguagem... A Mara falou que se pode chegar na Venezuela pela direita ou pela esquerda. André Lara Rezende, na sexta-feira, no lançamento do livro dele, teve um debate bem interessante, assim, um debate de alto nível sobre os problemas econômicos brasileiros, enfim, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que alguns amigos economistas falam para ele, olha, que votaram no Bolsonaro, que apoiaram o governo Bolsonaro, enfim... falaram para ele, olha, mas tinha que ser, porque nós estávamos caminhando para uma Venezuela. E ele falou assim, olha, o que vocês não entendem é que nós continuamos caminhando para uma Venezuela. Pode-se chegar na Venezuela pela esquerda ou pela direita. Então, e eu achei muito sensato o que ele falou, uma observação muito interessante. Porque essa militarização é um ponto... Porque a polarização, coisa das milícias via polícia que está sendo criada é outro ponto. Exatamente. Militarização das escolas, você tem muitos pontos de contato ali. E a falência do Estado, que é uma outra coisa que ele chama a atenção, e na discussão dele essa polarização e essa politização desse debate acaba não mostrando. Ele falou assim, olha, quando se fala
em reduzir o Estado não é destruir o Estado. É fazer com que... Porque o Estado brasileiro tem coisas boas ali que funcionam. Agora tem que fazer o Estado funcionar, ser eficiente. Então, o que ele fala é o custo do Estado. E a tese que ele defende é que se você investe, ainda que seja o setor público que está investindo em projetos que têm retorno positivo, investindo não significa dar 3 meses de férias, não é uma questão de corporativismo, é uma questão de investimento, de você fazer um cálculo de investimento para ver se você tem retorno positivo, que isso estimula a economia e não gera inflação. Agora, dia 15, essa manifestação pode ser um bom teste dessa liderança, se ela realmente existe, mas principalmente a insanidade no Bolsonaro a gente já sabe que acontece, mas acho que vai ser um bom teste para saber até que nível vai a insanidade e a idolatria dos apoiadores dele, se essa gente realmente vai para a rua com todos os alertas que vêm sendo dados. E principalmente porque é uma coisa maluca a convocação. É a favor de reformas que não foram enviadas ao Congresso. O que o Congresso deixou de votar do Bolsonaro? O que o Congresso deixou de votar do Bolsonaro? Efetivamente nada. Votou uma reforma da Previdência em menos de um ano. Vem votando os projetos. A autonomia do Banco Central já teria sido votada se o Bolsonaro não estivesse fazendo tanta confusão. Votou uma reforma da Previdência? Apesar do Bolsonaro. Então, com esse coronavírus aí, a gente pode chamar essa manifestação do dia 15 de a Marcha da Seleção Natural? Pode ser? Vamos ver o que vai acontecer depois? Corona Palusa. Corona Palusa.